Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com meu amigo Cláudio Heinrich. A gente vai falar sobre vários aspectos da nossa vida cotidiana, sobre saúde mental, sobre desafios, como a gente enfrenta esses desafios. Primeiramente, Cláudio, vamos falar sobre como você enfrentou essa situação da pandemia. Eu sei que você faz jiu-jitsu, que você pratica esportes desde sempre, você faz kite, surfa, já viajou junto para surfar, inclusive. Qual foi o impacto inicial que você sentiu logo no início da pandemia, essa situação de lockdown, de você não poder sair, e inclusive a gente não poder praticar esses esportes que a gente gosta pra caramba, né, que é o ar livre, por exemplo, o surf, o kite. Como é que você lidou com isso? E quais foram as ferramentas que você conseguiu utilizar a seu favor para enfrentar isso da melhor forma possível? Show, irmãozão. Não, primeiro, só agradecer o convite, é um prazer estar aqui. A gente se conhece faz tempo, nem vamos contar aqui Melhor os não anos, falar quanto tempo. mas eu fico muito feliz, né, cara, que desde que a gente se conhece, né, cara, você cada vez mais foi crescendo profissionalmente e, enfim, né, eu sou muito fã de tudo aí que você construiu já ao longo da sua carreira, né? A gente se conheceu através do esporte e Verdade. a gente mantém essa amizade já há muito tempo, né? Então é muito bom. E estou muito feliz de estar falando aqui, né, para você e para o seu público aí, passar as minhas experiências. E realmente, cara, essa primeira pergunta, essa primeira questão que você levanta, realmente, cara, a pandemia foi um período muito sinistro assim, na minha vida. E como você falou, eu já tive várias situações assim de estresse e alguns perrengues, vamos dizer assim, mas o esporte sempre me salvou. Ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, as pessoas sempre me elogiaram assim o jeito de eu ser, o jeito que eu me porto. Por exemplo, uma coisa que eu sempre ouvi foi, principalmente na época que eu estava em evidência assim com os personagens, as pessoas, caramba, cara, como é que você é humilde? E assim, pela educação, primeiro, né, dos meus pais, que sempre fizeram questão de que eu e meu irmão, né, fôssemos pessoas educadas. E o esporte, cara, no caso principal, o surf, o contato com o mar, né, sempre me fez perceber isso, que não importa que eu seja o galã da vez, ou seja o mais cotado, né, no Brasil no momento, mas o mar não quer saber. Você tem que ter humildade, respeito, perceber os detalhes ali para você poder aproveitar o mar. Porque se você não for humilde, não ter humildade, você vai sofrer com o mar, né? Desde já chegar na areia e ver que o mar não é para você no dia, né? O mar está muito grande ou está onda muito buraco, né? Uma situação que a pessoa não gosta, né? E, enfim. E a pandemia foi muito difícil. No início eu tentei respeitar, mas como eu falei, a minha vida inteira e meus pais sempre fizeram questão que a gente praticasse esporte. Então foi muito difícil ficar dentro de casa e não poder praticar nenhum esporte. Foi uma situação difícil e eu vi que por uma semana eu já não estava me fazendo bem e eu já comecei a ser um criminoso, né, irmão? Comecei a pegar onda. Na época eu estava morando num prédio que era bem ventilado, sabe? Eu nem precisava assim pegar o elevador. Então essa questão de eu, caso eu pegasse Covid ou pegar Covid, ia ser mais difícil. E, cara, infelizmente, quer dizer, não é nem. Assim, eu acho que no início não foi nem proposital, né? Mas as pessoas não sabiam exatamente o que ia ser, qual era o peso realmente do Covid. Mas eu logo no início vi que, no meu caso especificamente, ficar em casa, ficar sem fazer esporte, não ia me fazer bem. Então eu saí de casa mesmo e, né, não tendo contato com ninguém, né, para proteger meu filho, minha esposa, os meus pais. Mas eu vi que eu realmente precisava do esporte como uma ferramenta justamente para não ter nenhuma consequência grave mental, nenhum problema psicológico, psíquico mesmo.
e depois, consequentemente, até alguma outra doença que não fosse o Covid, né? Porque Sim, a gente sabe, né, que o estresse sim, pode levar a um acaba... transtorno de ansiedade generalizada, outro transtorno mental. Exato. E, enfim, foi um período muito puxado. Depois, acho E que... outra coisa, né? Só porque você falou aí que você fez atividade física ao ar livre, isso também, inclusive, assim, já é liberado há um tempo, né? Você caminhar no calçadão, obviamente usando máscara, alguma coisa nesse sentido, né? Você tem uma proteção. Hoje em dia nem máscara mais precisa usar ao ar livre por conta da vacinação, da imunização, mas realmente acho que teve muito essa questão do você ficar em casa e se proteger em relação ao vírus, mas um pouco de você não ter colocado na população ferramentas para, enfim, tentar amenizar esse impacto de você quebrar aquela rotina que você estava acostumado a fazer. Por exemplo, obviamente, tiveram algumas pessoas que recomendaram fazer atividade física, em casa, inclusive. Obviamente, é melhor do que não fazer nada, mas não é a mesma coisa do que você, né, caminhar pelo calçadão e você ver a natureza, ver o mar. Então, realmente, nesse início de pandemia, tiveram muitas incertezas em relação ao vírus, como você poderia se contaminar, mas acho que além dessa questão de você se cuidar e ficar protegido em casa, faltaram divulgações em relação, por parte do poder público mesmo, da mídia de uma forma geral, para ensinar com que as pessoas pudessem enfrentar isso de uma forma mais tranquila. E depois a gente viu, né, que ao ar livre, assim, com um certo distanciamento, realmente não, a chance de você ser contaminado pelo coronavírus é muito pequena. Então, é uma prática que, inclusive, o meio acadêmico, né, científico, colocou como uma prática sem prejuízo, desde que você esteja sozinho, né? Você não vai andar em grupo, né? Ah, vou fazer uma caminhada na praia, vou com 15 pessoas conversando. Obviamente, não é disso que a gente está falando, mas você vai lá dar sua corridinha no calçadão, ou até mesmo na areia da praia, que era proibido, né? Você não podia nem encostar na praia, e por outras Exato. razões também, porque aí levaria em questão essa questão da aglomeração, de que aí não vai só uma pessoa, vai a família, já bota um guarda-sol e aí já vai fazer um churrasquinho, então também era uma coisa a ser pensado que ia aglomerar. Felizmente a gente já passou por essa fase e o esporte então foi algo que te ajudou, né? Você fazer essa atividade física foi algo que te ajudou em relação a manter a sua saúde mental, né? Sem dúvida. Fez a diferença e, e aquilo que eu falei, né? Por exemplo, eu pensei, cara, não é possível uma coisa que sempre me fez bem a vida inteira, né? Praticar os esportes, né? O surf, o jiu-jitsu, agora vai me fazer mal. Eu percebi, por exemplo, eu tive Covid e no meu caso o Covid foi, assim, eu só percebi que eu tive Covid por causa da perda do olfato. Num dia eu acordei assim Isso bem foi no início, né? No início da pandemia, que acho que era a variante Delta que fazia com que esse sintoma da perda do olfato fosse mais comum. Hoje em dia, já com a Omicron, nem é tão comum esse nem sintoma. acho que nem acontece isso. Eu acho que eu já posso até ter tido de novo algum Covid, mas realmente não senti nada assim de ficar fraco, algum sintoma Aham. grave, né? Eu só vi que eu estava ruim. No dia seguinte, eu fiquei cansado, eu fiquei em casa, falei, cara, não fica sabendo, não vou ficar fazendo nada hoje, não. Fiquei em casa, né, e aí foi bom ter sentido isso, porque aí me resguardei de, né, Sim. passar eles para alguém e tal. Aí no dia seguinte, um produto de limpeza que eu sempre uso, forte, para limpar a casa, assim. Aí eu falei, ué, peraí, será que eu deixei aberto e evaporou? Aí eu, né, cheirei bem forte, assim. Nada. E aí eu falei, caramba, aí que eu vi que eu estava com Covid. No meu caso, especificamente, graças a Deus, assim, as pessoas próximas da minha família, ninguém teve complicações sérias com Covid. O meu pai e minha mãe não. Minha mãe só pegou um Covid, cara. Agora tem a variação, né, do Covid. Agora, são umas 3 semanas e ela tem enxaqueca crônica, né, desde novinha, então ela sofreu um pouco mais por conta disso, mas não chegou a nada de ter que ir para internar e tal, né? E o meu pai, né, cara, ele, né, faleceu de câncer ano passado, né, leucemia, e passou aí antes
de partir, né, pro céu e tal, ele estava bem fraquinho e, cara, a vida normal dele, na verdade, era bem tranquila, assim, né? Não fazia nenhuma atividade assim que pudesse botar em risco, mas também, e eu com a minha atividade normal, né, de praticar os esportes e fazer jiu-jitsu, né, não passei para nada para ele, ele, né, se manteve Uhum. forte, né? Então, assim, no meu caso, da minha família, nós fomos abençoados assim de não ter nenhuma complicação forte. Uhum. Mas caindo nessa questão da, assim, da cabeça mesmo, né, da saúde mental, foi justamente depois que meu pai faleceu, cara, foi bem difícil, assim, realmente, essa questão da pandemia e perda do meu pai, eu senti muito mais forte essa pressão psicológica, esse peso psicológico, né, o mundo está muito louco e mal ou bem meu pai, mesmo eu já sendo, né, eu já trabalho desde moleque, assim nunca fiquei precisando muito depender do meu pai financeiramente, mas desde que meu pai faleceu, né, eu senti muito mais o peso das coisas e o que eu fiz de diferente, assim, para é aí que acontece esse peso todo, né, da perda do meu pai, num, e esse estresse do mundo maluco que a gente está agora, meus esportes normais não estavam mais me salvando, vamos dizer assim. Uhum. Disso, o surf, né, eles sempre funcionaram e continuam ajudando, mas aí eu dei uma reativada na yoga. E eu gosto de ler muito, assim, acompanho pessoas importantes, assim, e todos falam, todas as pessoas, a maioria das pessoas bem-sucedidas CEOs, né, de grandes empresas, e, enfim, as pessoas que a gente admira aí, todos praticam meditação, algum tipo de meditação, yoga. E eu já tinha feito algumas aulas de yoga mais novo, né? Mas não que fosse assim pelos motivos errados, né? Mas é porque tinha uma gatinha, né, na aula, eu queria e tal. E também tinha a questão do desafio, né? Porque existem umas posturas, né, umas posições, né, os asanas, que são difíceis e tal. Então eu era mais novo, né? Queria fazer a posição tal porque era muito difícil e tal. E hoje o que me deu uma grande ajuda assim foi realmente fazer o yoga e hoje eu vou na aula de yoga e realmente faço uma aula bem tranquila, assim, faço as posturas que não tem muita dificuldade e vejo que o grande lance, né, tá na respiração, né? Você se concentrar e a postura, independente de ser uma postura difícil ou fácil, né? Ela tem que ser só uma ferramenta mesmo para te ajudar na respiração e na concentração, né, e na meditação, né? Então, caindo assim nessa questão da saúde mental, eu tive que usar essa novidade de cair dentro da yoga, né? E agora faço 2 vezes por semana, uma vez por semana, né, na aula, e eu tento sempre, todos os dias, assim, fazer um pouquinho de meditação, assim, 5 minutinhos, fazer umas posturas simples, focando na respiração. Beleza. E como você percebeu que essa prática, né, do yoga te ajudou, assim, em que sentido? De que forma você percebeu que ajudou a aliviar essas pressões psicológicas desse mundo estressante que a gente vive? Então, diminuiu a minha ansiedade. Eu estava muito ansioso, e voltando ao esporte, né, o esporte sempre matou essa minha ansiedade porque eu ficava exausto, né, exaurido Uhum. de, né, quero pegar mais onda, quero dar mais um treino de jiu-jitsu. Então, chegava à noite, assim, não dava nem tempo de sentir ansiedade ou qualquer outra coisa, porque eu estava morto. Esgotado fisicamente, né? É, mas o que acontece? A ansiedade nesses últimos meses estava no nível tão alto que, mesmo eu pegando bastante onda, ou skate também, que deu uma reativada, e o jiu-jitsu, não estavam, às vezes, ao Suprindo, né? contrário, sabe? Eu ficava mais elétrico, assim. E
depois que eu comecei a ficar nessa concentração da respiração, pô, agora eu tô assim, dormindo igual um anjinho, que não sou, mas estou dormindo igual mais, está muito tranquilo. E você falou que já tinha feito yoga, né, antes, né, anteriormente, por conta, enfim, dessa garota que fazia yoga também, e você reativou isso agora. É, naquela época você também já percebia os benefícios quando você começou a fazer em relação a melhorar a própria flexibilidade, né? Porque também a yoga tem essa questão de você melhorar a sua performance corporal mesmo, né? Você ganha mais flexibilidade, resistência muscular. Sim, sim. Você percebia isso naquela época e por perceber isso, você quis reativar essa atividade agora ou você tipo nem conseguiu perceber esses benefícios naquela época e a partir de agora você realmente sabia que tinha alguma eficácia, alguma ajuda nessa questão psicológica e resolveu fazer e levar a sério dessa vez? Então, naquela época, eu sabia que eu fazendo yoga eu ia ter benefício assim de flexibilidade, né? Eu já tenho uma flexibilidade boa assim por conta de praticar arte marcial desde moleque assim, mas eu sabia que a yoga ia dar uma ajuda, mas naquela época eu não tinha essa percepção, né? Eu era muito novo assim, então para ter essas nuances assim era uma coisa mais difícil. Mas eu vejo que a yoga agora realmente tem feito assim realmente me salvou. Naquela época eu sentia que a yoga fazia bem, mas eu não era, sabe, por exemplo, eu lembro uma coisa engraçada. A, geralmente a aula de yoga, né, independentemente do professor, tudo bem que às vezes muda o estilo, né? Tem Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Uhum. mas geralmente começa um pouco suave, aí no meio da aula tem umas posturas assim um pouco mais difíceis, aceleradas, e depois a aula diminui e aí você fica lá realmente deitado, respirando. Quando chegava nessa parte, eu já ia embora, né, quando eu era mais novo. E Uhum. agora não, eu vejo que toda essa parte de aquecimento e as posturas, né, são assim, uma preparação para chegar nesse final da aula e você aproveitar todos os benefícios ali e treinar, né, a questão de você ficar mais concentrado e focar na respiração. E eu vejo que está me fazendo, assim, que me ajudou muito, né, essa questão da respiração. Eu acho que o grande lance para a gente diminuir a ansiedade é a respiração, concentração e respiração. Né? Eu sei que algumas pessoas assim, usam remédio e tal, e graças a Deus assim, não preciso, e eu acho que eu nunca vou. Assim, se eu algum dia precisar, né, vou no médico e ele me indica e tal, mas eu sempre tento. Eu acho que a gente tem muita ferramenta aí saudável ao nosso alcance que vão ter assim resultados às vezes até melhores do que qualquer outra coisa química, né? Uhum. Não, perfeito. Eu também faço parte desse tipo de pensamento, dessa linha de pensamento que, obviamente, eu não vou deixar de usar alguma medicação caso seja necessário, sei lá, um antibiótico, alguma coisa nesse sentido. Mas se eu puder também evitar, eu prefiro que, com outras práticas, que meu corpo consiga reagir de uma forma tranquila. E para o pessoal não achar que eu sou anti-ciência, inclusive, eu fui cobaia de uma vacina para a Covid. Então, uma vacina que Corajoso. é, uma vacina desenvolvida por um laboratório do Canadá, que é a Covifense, inclusive já foi liberado lá no Canadá, ainda não foi liberado aqui no Brasil, mas enfim, fui voluntário dessa pesquisa e já existia a variante Delta na época e ela foi, inclusive teve uma boa eficácia contra essa variante. A Omicron ainda não estava circulando, então a gente não tem dados em relação à eficácia para essa variante. E você falou de uma coisa sobre a respiração que é muito importante, né? A respiração faz parte do nosso da nossa vida. A gente já aprende a respirar desde que nasce. Só que a gente muitas vezes não sabe respirar da forma correta, apesar de ser algo que a gente faz de forma autônoma, né? A gente não precisa pensar em respirar, a gente simplesmente respira. E isso que você falou é fundamental de como a respiração pode ser uma ferramenta para gerenciar a sua ansiedade e muitas vezes ter esse sentido de presença no aqui e agora que a gente se perde dentro desse mundo estressante que a gente vive, com muitas informações
Então ajuda muito a gente ficar centrado no momento presente, que é o objetivo da meditação mindfulness, por exemplo. Eu fiz um workshop falando exatamente sobre isso, sobre a importância da respiração e como as pessoas muitas vezes respiram da forma errada, acreditando que estão respirando de uma forma correta e que vai aliviar a ansiedade, só que, pelo contrário, isso vai fazer com que ela desenvolva sintomas muitas vezes relacionados aos transtornos de ansiedade e por conta de uma coisa chamada hipocapnia, que é a falta de dióxido de carbono no nosso corpo, no nosso sangue. O que acontece? Muitas pessoas ficam ansiosas às vezes e elas acreditam que por respirar mais rápido e mais profundamente, elas vão estar oxigenando mais o corpo, né? Então a pessoa está ansiosa, ela vai ficar às vezes até de forma involuntária. E isso é um equívoco. Você vai ficar sentindo, tendo mais sintomas relacionados à ansiedade se você respirar dessa forma. O correto seria fazer o contrário, você fazer uma pausa na sua respiração. Porque quando você está respirando de uma forma muito rápida, você está expelindo o dióxido de carbono, que é fundamental para a distribuição do oxigênio no nosso corpo, para a distribuição do oxigênio para as nossas células de uma forma geral. Então, o ideal seria a pessoa pausar a sua respiração no momento desse de desconforto, de um momento de ansiedade aumentada por 20 segundos, 20 a 30 segundos. E a partir daí, isso vai fazer com que o dióxido de carbono aumente no seu sangue, né? Você vai estar retendo ele no seu organismo, a distribuição do oxigênio vai ser melhor, você vai se sentir melhor por conta disso também. Então, no momento desse de ansiedade, nunca tente respirar de uma forma mais rápida ou mais profunda, achando que você vai estar tranquilizando o seu corpo e a sua mente, porque a gente não precisa respirar mais rápido para ter a quantidade de oxigênio adequada que a gente já tem, pelo menos aqui no nível do mar, né? Obviamente, se você estiver num lugar muito alto, o oxigênio vai estar numa concentração diferente, mas aqui é onde a gente vive, no Rio, você respirando de uma forma calma e tranquila, isso vai te ajudar do que você vai te ajudar mais do que se você fizesse uma hiperventilação, que é essa respiração de uma forma mais rápida, né? O que a gente faz quando a gente tem um objetivo, como quando a gente ia pescar polvo aqui no recreio, né? Fazer uma caça submarina, Isso aí beleza. é. Aí você diminui o dióxido de carbono para você não ter essa vontade de respirar tão rápida, né? Então você consegue ficar mais tempo no fundo, né? Entre aspas, parece que aumenta o seu fôlego para você aumentar o seu tempo de pesca. Mas numa situação normal, numa circunstância normal, isso é uma forma equivocada de achar que você está ficando tranquilo. Uma coisa que é recomendada é que você inspire como se estivesse sentindo o cheiro de uma flor e expire como se estivesse soprando uma vela. Essa seria uma forma correta de você respirar. E a expiração sempre ser de uma forma um pouco mais prolongada do que a inspiração. Por isso que existem diversos métodos, né, de respiração. Existe essa respiração 5-5-5 ou 4-4-4, ou dos Navy SEALs, que acredito que são 5-7-8, de você inspirar em 5 segundos, prender a respiração por 6-7 segundos e depois expirar por 8 segundos. Isso vai variando, cada técnica tem a sua maneira, mas o importante é que a expiração seja maior do que a inspiração, justamente para proporcionar uma maior taxa de dióxido de carbono no corpo e fazer com que a distribuição de oxigênio seja mais eficaz. Então, isso que você falou faz total sentido, não só de uma forma, né, psicológica, né? Vou respirar para ficar mais calmo. Sim, isso pode ser feito, mas você tem que também ter o conhecimento da técnica para que você tenha os benefícios e não os malefícios, como o da hiperventilação, e que é muito comum, né? As pessoas geralmente, quando estão muito ansiosas, elas costumam respirar de forma mais rápida, às vezes de forma mais profunda, mas às vezes de forma rasa também. Fica aquela respiração superficial, né? Fica respirando com muita rapidez, mas muito superficialmente. Isso vai fazer com que ela tenha sintomas de ansiedade, inclusive agravados. Então é importantíssimo isso que você falou a respeito da respiração e como a yoga, né? Como o yoga te fez com que você tivesse essa percepção. Exato. E assim, eu ainda não tive a oportunidade assim de agora que eu estou nessa fase yogi man, né? Em alguma coisa do trabalho, mas o surf e o jiu-jitsu, né, eu já fazia na época que eu estava fazendo novela, e aí esses dois esportes ajudam muito, principalmente o jiu-jitsu. O jiu-jitsu te dá uma autoconfiança, que, por exemplo, né, você também tem, né, você é diretor, você tem bastante vivência no set, né? Às vezes, nós atores temos assim algumas cenas, não que
sejam cenas supérfluas ou simples, mas são cenas assim que não precisam de tanto cuidado, um cuidado emocional assim na hora de interpretar o personagem, que aí você não precisa de tanta concentração, sabe? Ou às vezes é uma cena meio que repetitiva, que acontece muito na novela, né? Para o público sempre ficar por dentro do que está acontecendo na novela. Uhum. Mas o que eu senti que o jiu-jitsu, né, me ajudou nas novelas era justamente de no dia que eu precisava da concentração total, porque eu tenho uma cena importante do meu personagem, uma cena de emoção, de choro, eu conseguia realmente, o jiu-jitsu me dá uma autoconfiança, eu conseguia realmente me desligar da confusão do set, vamos dizer assim, e conseguir ficar concentrado para fazer a cena bem, porque assim não é culpa de ninguém da equipe técnica, né? Por exemplo, eles não vão saber que numa quarta-feira você vai fazer a cena importante do seu personagem. Eles estão ali no dia a dia, né? Ali todos sempre estão motivados, sempre querem fazer o melhor trabalho ali na função Uhum. deles, né? Seja do cameraman, do cabo-man, eles sempre querem fazer o melhor possível, mas às vezes não vai coincidir, né? Às vezes ele teve algum problema em casa, não dormiu direito, está mal-humorado, né? Ele não vai perceber, não vai ter sensibilidade de ver que aquele dia é um dia especial para o seu personagem. Então, os esportes, no caso do jiu-jitsu, me ajudou muito nessa hora de estar uma bagunça o set, eu consegui me concentrar. Ano passado eu fiz um filme também. A gente estava numa externa e era uma locação longe, foi lá em Brasília, era uma locação longe de Brasília. A gente estava numa área assim, que tinha umas cavernas, assim, muito bonito, mas já estava todo mundo cansado, a equipe estava cansada, e eu tinha uma cena importante no meu personagem. Esse meu personagem ele se transforma, assim, se desdobra em três, né? Então eu tinha que Caraca. entrar ali para saber, caramba, peraí, agora é qual o personagem agora do personagem que eu tenho que fazer. Então ali também me ajuda muito nessas situações externas, de confusão, que está todo mundo estressado, todo mundo cansado, já fica aquele clima pesado, está todo mundo querendo ir embora, ninguém aguenta mais, né? Então o jiu-jitsu me ajuda muito nisso, né? Me dá uma autoconfiança de realmente conseguir me desligar de tudo. E eu acredito agora, com essa fase, pegando essa, essa base assim da yoga, eu consiga também não fazer uma mistura, né, das coisas boas do jiu-jitsu e do surf, né, para botar na minha profissão, né, essa questão, principalmente na hora de concentração e se desligar da loucura que às vezes o set fica, né. É muito curioso isso, essa questão da dissociação que vocês precisam ter, né? E como você achou no jiu-jitsu esse recurso para você ficar mais calmo, tranquilo e centrado dentro daquilo que você precisa experienciar e viver como o seu personagem. Cara, eu admiro muito isso, assim, o quanto né, os atores e as atrizes conseguem se desconectar de quem vocês realmente são, né? Porque eu te conheço, assim, eu sei como você é no dia a dia. Às vezes você tem que fazer um personagem que não tem nada a ver contigo, e muitas vezes num clima de caraca, às vezes alguém da equipe técnica tá mais eufórico, ou sei lá, não tá tão bem aquele dia, como você mesmo falou, e você tá ali para entregar o seu melhor e você tem que ter essa ferramenta para se desconectar de tudo que está acontecendo à sua volta para conseguir realmente viver o que o seu personagem precisa. Isso muda muito, inclusive na televisão, né? Na televisão é bizarro, porque numa cena você pode estar chorando, na outra você está rindo, você ganhou loteria, no outro seu pai morreu. Então, assim, é muita coisa que você vivencia o tempo inteiro. E troca de roupa já uma cena atrás da outra, e eu admiro muito o quanto vocês têm essa habilidade, né? De conseguir se dissociar de quem vocês são, né, a própria pessoa, para vivenciar o personagem de uma forma concreta, né, plena. E isso que faz parte da boa atuação, né, você conseguir é, tirar o máximo o que tem de você para você vivenciar o personagem. Tem um pesquisador lá no Canadá, o Stephen Brown, da Universidade McMaster, que ele inclusive estudou como funciona o cérebro do ator. Quando ele está interpretando, quando ele está agindo normalmente. Então, hoje, através das máquinas de ressonância magnética funcionando, a gente consegue até
verificar como se comporta o cérebro do ator durante a atuação. E essa pesquisa dele é muito interessante. Além do jiu-jitsu, você utiliza alguma outra ferramenta para, enfim, vivenciar uma cena que você sabe que vai ser um pouco mais complicada ou não? Porque a meditação mesmo poderia ser algo que você poderia utilizar para fazer isso, né? Você ficar mais centrado. A auto-hipnose pode fazer isso também. Inclusive, meu livro tem esse capítulo sobre hipnose e atuação. Inclusive, eu troquei informações com o Stephen Brown, esse pesquisador lá do Canadá, para comprovar a minha hipótese, né? Ver se fazia sentido o que ele achava a respeito disso. O doutor David Spiegel também, que é um psiquiatra de Stanford, nos Estados Unidos, também um dos maiores pesquisadores de hipnose do mundo. Então, existem outras ferramentas, além do jiu-jitsu, que você pode encontrar para você, pelo menos, ficar mais centrado em um momento em que você sabe que a sua ansiedade possa estar um pouco mais aumentada. Como o jiu-jitsu é algo que te dá autoconfiança, automaticamente faz com que você fique mais centrado também, né, naquele momento presente e se sinta capaz de exercer aquela cena que você precisa vivenciar. Você já pensou em como a meditação poderia te ajudar nesse sentido também? Eu tenho certeza absoluta que a meditação vai me ajudar justamente na parte da concentração. Eu vejo que quando, vamos dizer assim, como agora que eu fico fazendo a aula de yoga e faço um pouquinho de yoga ao longo do dia e, e tento meditar sem ter muita, assim, sem estar com muita experiência, sem estar com muito know-how, né, sem muita quilometragem na yoga, eu já consigo ver que eu tive uma mudança, né? Como eu falei, eu já não tenho assim zero de ansiedade. Um troço, chega a ser até engraçado, porque eu realmente estava ansioso e aquela coisa de perder sono ou de acordar muito cedo, acordar cedo eu acordo cedo, mas é acordar assim de madrugada e tal. E eu acho que a meditação também vai entrar nesse, vai potencializar esse meu processo de concentração. Eu tenho certeza que quando eu tiver uma cena que eu preciso realmente estar ali 100% no personagem, eu vou conseguir fazer um mix, né, uma mistura da concentração que o jiu-jitsu me dá, da autoconfiança e da meditação. E uma outra técnica assim que eu uso, que ela é um pouco perigosa para o ator, assim, na questão de ficar na mesmice, mas eu acredito muito na força da repetição, né? Uhum. No surf, quanto mais vezes você fizer tal É uma movimento, manobra. tal manobra, você vai melhorar. No jiu-jitsu, então, quanto mais você repetir o golpe tal, a queda tal, você vai ter melhora. Então, eu tento, vamos supor, uma técnica que eu uso quando eu tenho um personagem meu que tem que chorar num dado momento, né? Teve uma cena até que era com a Patrícia Travassos, a Fernanda Nobre, que era minha namoradinha na novela, e eu acho que estava o André de Biasi também. E aí a fala, eu não me lembro exatamente as falas, mas a Patrícia Travassos, né, a personagem dela, tinha uma fala que era em cima do meu choro, né? Ou seja, a cena está rolando, eu em dado momento tinha que chorar e ela só poderia mandar, só teria lógica, né? Se eu tivesse, o meu personagem estivesse ali chorando e tal. Uhum. E aí, pô, caramba, que bom que eu lembrei dessa cena, porque era isso, era a última cena do dia, todo Caraca, o mundo pessoal querendo já ir embora. cansado. Meu, pô, sabe? Eu tive algumas cenas ao longo do dia, né? Nenhuma. Essa era a minha cena do dia. E eu também já estava Cansado, né? cansado, não cansado mal-humorado ou cansado morto, exausto, mas Aham. não Depois de estava. um dia de trabalho, né? Né? E é aquilo, o diretor já meio que assim, não acreditando, esse cara aí vai chorar nessa cena. E aí a Patrícia, a preocupação dela, não desacreditando no meu talento, mas a preocupação dela era assim, cara, você vai chorar? Porque eu tenho que mandar essa fala aqui. Se você quiser, eu mudo. Eu falei, não se preocupa,
E aí, cara, eu tive que usar nessa época realmente a concentração do jiu-jitsu, né, da autoconfiança, porque era todo mundo assim, resumindo esse pô, mesmo, tu não vai conseguir, né? E aí teve ensaio frio. Ah, Aí falou, ó, tem sim. certeza mesmo? Né? Vai. E isso acontece muito com o ator que chora no ensaio frio e tipo, cara, não, guarda a emoção que a gente não tá É. gravando. Ah, E aí, nessa. E aí foi perfeito, porque para essa cena específica, o autor Thiago Santiago que escreveu, eu fiquei treinando em casa, bem no estilo da repetição, ou seja, toda vez que eu decorava, eu não botava emoção, mas eu programava o meu cérebro, o meu estado ali de ator, ali de concentração, falava, aqui eu tenho que dar o start aí da emoção, tem que chorar aqui, mas não me botando uma obrigação, sabe? Não fazendo uma cobrança. Mas foi bem no troço da repetição, sabe? Eu criei uns pontozinhos, assim, uns pequenos nortes para uns chegar naquele. gatilhos, né? Uns Isso. gatilhos que te levassem àquela emoção. E aí, cara, foi perfeito porque eu uni essa técnica da repetição, e como eu disse, a repetição saudável, não aquela repetição automática que vai deixar a atuação horrível, engessada e tal, né? Sim, sim. Essa concentração do jiu-jitsu. E eu fiquei muito feliz. Aí acabou, e como eu falei, teve alguns atrasos ao longo ali do dia, que troca de cenário, a luz, não sei o quê. E aí, tipo assim, acabou a cena, né? Todo mundo, vambora! Né? E aí, no dia seguinte, o diretor veio até falar comigo, pô, Claudio, desculpa, ontem, pô, tava duvidando do seu talento e tal, não sei o quê, né? E eu fiquei, assim, feliz da vida, né? Porque realmente estava Uhum. tudo contra mim naquela hora, entendeu? Mas Isso, eu fiquei feliz de ter usado essas técnicas todas aí. então, e isso que você falou é importante porque, pô, você já é um ator experiente, né? Já anos e anos já como ator. E muitas vezes as pessoas acreditam que, por você já ter muita estrada, já ter feito diversos trabalhos, personagens, que muitas vezes você já fica, ah, não, tipo, é tranquilo. E não, né? Você sempre é um desafio. Cada cena que você faz, né? Cada novela, cada filme, cada série é um desafio diferente. Obviamente terão cenas mais complicadas, mais difíceis, mas, enfim, nunca é 100%, nunca é 100% tranquilo, né? Isso é algo que não acontece com, inclusive, em qualquer tipo de profissão. Se o cara é palestrante, não é porque ele já palestra há 20 anos que quando ele for fazer a próxima palestra ele vai ficar com zero nervosismo, zero ansiedade. Mas é importante você mesmo encontrar os mecanismos que te dão essa confiança para que você consiga superar esses desafios, né? Você conseguiu criar os seus métodos, né, de concentração, de criar esses gatilhos. Isso é muito importante. Acho que as pessoas deveriam acreditar que elas têm recursos, só que você tem que pesquisar, você tem que criar os seus próprios recursos. Né? Muitas vezes eles não vão cair no seu colo, você Exato. não vai descobrir de uma hora para outra. Então, essa autoconfiança é algo que você consegue ir criando ao longo do tempo, colocando ferramentas para te dar esse suporte. E isso que você fez é muito bacana, porque mostra que, cara, você utilizou o jiu-jitsu, utilizou a repetição do texto, foi criando esses componentes para quando chegar naquele momento que você sabia que podia ser desafiador, você ter confiança de colocar aquilo em prática, né? E acho que isso é necessário em tudo na vida, não só na atuação, mas na vida de uma forma geral, né? A nossa Sendo vida é incerta, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então é, além de você ter esses recursos e entender como você pode gerenciar melhor as suas emoções, um outro lado que eu acho que é muito importante e que isso também eu vejo, né, te conhecendo já há muito tempo, é como você enxerga a vida, né? Você falou que com a morte do seu pai você ficou um pouco mais abalado em relação a isso, né, em relação isso, à vida de uma certa forma, que é normal esse processo de luto, todo mundo passa por isso, algumas pessoas de forma diferente de outras, mas é algo normal. O que que Como você percebe que esse sentido da vida, essa sua filosofia de vida também te ajuda nesses momentos de desafio? Porque eu vejo muitas pessoas atualmente vivendo por viver. Assim, as pessoas vivendo no modo automático. Eu te conheço, sei que você não usa droga, você não tem
essas válvulas, né, que muitas pessoas hoje em dia utilizam para tentar fugir da realidade e acabam só se complicando, porque a realidade continua a mesma e elas só acabam se definhando, né, utilizando esse tipo de coisa que só vai levar com que a destruição seja ainda mais rápida. Exato. O que assim, ao longo da sua vida, né, tipo, da sua, não só a vida pessoal, mas da carreira também, sua vida profissional, os momentos assim que você percebeu que você ter um sentido para a vida, ou ter inclusive uma percepção do pós-vida, né, você acredita em Deus ou no céu, o quanto isso foi forte para te ajudar a manter esse centramento e a fazer com que você conquistasse os objetivos que você precisa conquistar e não só viver no modo automático, como eu percebo que muitas pessoas vivem hoje em dia. A pessoa vive só para ganhar dinheiro, às vezes trabalha. Obviamente, nem todo mundo tem esse privilégio de conseguir trabalhar com o que E, gosta, né? Porque e, pessoas que conseguem, né, terem uma educação boa nesse país, que é difícil, e ainda conseguirem emprego na área que gostam, realmente são pessoas muito privilegiadas. Mas também não é por conta disso que a gente precisa viver no modo automático, ainda que você esteja vivenciando um momento que ainda não seja o ideal para você. Então, você ter um foco, você ter um objetivo, isso vai ajudar com que você também tenha resiliência e você consiga conquistar os seus objetivos de forma mais rápida. Como você foi desenvolvendo essa percepção de sentido da vida, de objetivo, que foi te ajudando a conquistar resiliência para enfrentar as coisas que são inerentes a todo ser humano, como se enfrentar, sei lá, uma doença, uma pandemia, a morte do seu pai, esses eventos da vida que vão acontecer com todo mundo. olha, primeiro eu vejo agora, por exemplo, essa questão das drogas, né? É assim, eu não duvido que usar droga X ou Y deva fazer na hora, algum tipo de bem, que deva dar alguma sensação boa. Só que eu penso o seguinte, que o mais maneiro ainda, assim, eu penso, não, eu tenho certeza absoluta, que o mais legal é você não precisar de droga nenhuma. Exemplos, eu sempre estou fazendo passeios aí, né, a gente, nas nossas viagens de surf e tal, por exemplo, eu faço muitas trilhas, por exemplo, trilha Pedra Gávea. Eu, no meu caso, só de eu chegar lá em cima, olhar o visual, né, bater a fotinho para o Instagram, né, a minha droga. Mas eu vejo que, assim, eu chego ali, né, no topo, no pico, olhei o visual, não precisa de mais nada. Eu vejo que algumas pessoas, infelizmente, já aconteceu de eu cruzar, né, de eu chegar em algum ponto, assim, a pessoa está lá fumando maconha ou qualquer outra droga. Aí, tipo assim, eu não julgo mesmo, assim, não tem nenhum problema, mas eu acho que o mais legal de você não usar nenhuma droga é justamente você precisar. Exatamente. Mais um exemplo com a gente, né? Por exemplo, a gente fez lá aquela viagem dos nossos sonhos lá para Mentawai, na Indonésia. A gente estava amarradão, só de estar lá, a gente está pegando onda. E, por exemplo, eu conheço muita gente, né, que às vezes nem vai lá para aquela região, né, porque precisa, né, é dependente mesmo de algumas drogas, e lá Não a, a, tem. É é, difícil de conseguir. lá a repressão é muito grande, a pessoa pode, Pode morrer, tem pena de morte é, na Indonésia. tem pena de morte. Então, ou seja, para a gente está lá, né, era ficar pegando onda, comer a pipoca lá do resort, lá os caras faziam. Bom, a gente está Fruta, comendo fruta. comendo É, fruta. Então, eu vejo essa questão assim, a tristeza das pessoas que usam droga é por causa disso, que elas têm que ter algo mais, assim, para serem felizes, né? não, e o problema não é só ter algo mais, porque a gente pode precisar realmente de algo mais, por exemplo, o esporte. Você mesmo falou, quando você fica ansioso, alguma coisa, você vai lá, faz o jiu-jitsu ou você surfa, você volta melhor. Isso é obviamente. Agora o problema é você utilizar algo que faz mal, que só tá te destruindo, né? E a droga só faz isso. Então, essa. Realmente eu não entendo, assim, porque eu nunca usei droga, nenhuma droga na vida, né? Tipo, nem beber cerveja, eu nunca nem experimentei cerveja, sabe disso. Como essas muletas, né, esses mecanismos que as pessoas acabam colocando como se fosse algo para, enfim, expandir a sua mente ou melhorar a sua percepção, enfim, são completamente equivocados, na minha opinião, e acabam te destruindo, né? Porque uma coisa por exemplo, você sentir ansiedade em algum momento da sua vida, uma ansiedade mais aumentada. A ansiedade é normal, mas um transtorno de ansiedade é diferente. E num Isso. momento de ansiedade aumentada, eu tenho um recurso, vou fazer meditação.
vou parar o que eu estou fazendo, ficar 5 minutos respirando de uma forma mais lenta, tranquila, para me sentir melhor. Isso é ok, isso é uma ferramenta. Agora, não preciso encher a cara para fugir da minha realidade, que muitas vezes é trabalhar com um chefe abusivo, um cara chato, ou trabalhar dentro de uma, enfim, de uma empresa que eu não goste, ou tenha que aturar o meu parceiro, a minha parceira dentro de casa, que já estamos num relacionamento que não está dando certo, e a pessoa vai fugir para as drogas, e que é uma fuga burra, né? Porque a pessoa só vai se destruir cada vez mais. Então, ter recursos é ótimo. O problema é que as drogas nunca serão um recurso. Exato, exato. E uma coisa assim, né, voltando à pergunta que você me fez, né, dessa Sentido. questão de como eu vejo a vida e tal, Sim, tem uma filosofia de vida. cara, eu vejo que eu, assim, graças aos meus pais, assim, sempre me incentivando os esportes, eu vi que o grande lance da vida é você realmente, eu sou, assim, eu tenho certeza absoluta, assim, eu sou uma pessoa abençoada, privilegiada, mas eu acho que é isso, você praticar esporte, né, principalmente se for esporte assim na natureza, que tem uma ligação direta, né, que dependam da natureza para que você realize o esporte, é melhor ainda. E nesse espírito assim da filosofia de vida, eu não sei exatamente quando, mas eu comecei a ver que não chega a ser, eu não diria nem que eu sou assim, o cara otimista, não. Eu vejo que as coisas boas ou ruins que acontecem assim na nossa vida, a gente tem que usar elas sempre, tem que usar essas coisas assim como uma ferramenta. E principalmente uma coisa ruim são aquelas máximas, né, da questão do livramento. Alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, desde você estar atrasado para um compromisso importante, aí fura o pneu, você se suja todo. Aí eu realmente penso assim, pô, eu ia bater de carro, eu ia ser assaltado, né, eu ia morrer, tomar um Uhum. tiro, sei lá, Seria né? pior se isso não acontecesse. É, é óbvio, né, que na hora eu vou ficar pé da vida, mas eu realmente tento realmente tirar leite de pedra. Eu sempre tento ver o lado. Mais otimista. Eu fico triste na hora, eu fico pé da vida, mas a diferença agora que eu estou mais velho, né, estou mais maduro, a minha percepção assim está sendo mais rápida. Não, não, isso aí não é tão ruim assim é, quanto parece. Né? Então, eu acho que assim, hoje eu sou o que eu sou, né, por conta, graças assim, à educação dos meus pais, né, esses privilégios assim, que mal ou bem eu sempre fui aproveitando as oportunidades, né? Isso aí fazem com que eu tenha esse estilo de vida, né? E assim eu vejo assim os livros que eu li, a questão de você saber que às vezes você vai fazer um trabalho pesado ou até chato, mas que você não vai receber nada financeiramente ali na hora, mas ele vai te trazer benefícios assim mil mais para frente. Uhum. A questão que cada vez mais a gente não tem que reagir, né? A gente tem que ser proativo, né? A reação dificilmente vai ser a melhor resposta ali na hora, né? Esses dias mesmo eu vi um filme que eu gosto muito do Ed Murphy, que é o Príncipe de Nova York, né? Ele fala lá para atriz lá que ele tá de olho, a melhor reação é sempre a primeira. Eu quase falei, não, irmão, quase que eu dou um pause, cato ele no Instagram e, cara, naquela tua cena, ó, no filme, não dá, Não é verdade. a primeira reação nunca, né? Que é aquela história, né? Tu tá no trânsito, pô, tomou uma fechada assim absurda, né? Todos nós, né? Nós, seres humanos, a gente quer matar o cara na hora. Então, essa reação nunca, né? Você tem que pensar que o cara tá levando a mãe no hospital, é um assaltante, entendeu? Tipo assim, tu lá em casa, tu fica lá viajando nas possibilidades, mas é praticamente impossível a primeira reação Ser essa, né? é, vai ser a melhor. É muito, muito difícil, assim, de 1 em 1 milhão. Né? Então, acho que essas, esses artifícios assim, me ajudaram e me ajudam muito, né? Assim, a ter esse estilo de vida assim, de viver com pouco, não querer ostentar, né? Sempre ser um cara otimista mesmo, né? Não tem como fugir
esse rótulo, assim, né, vamos dizer. Uhum. É um pensamento, inclusive, que eu acho coerente, assim, e é a melhor forma também de encarar a vida, né? Acho que você ter essa filosofia de vida, que eu digo, um modo de encarar a vida, é realmente importante. Eu já tenho um tempo que eu tento colocar o estoicismo em prática na minha vida, né? Que é basicamente, e obviamente de uma forma muito resumida, seria você focar na dicotomia do controle, que seria você lutar e tentar mudar as coisas que você pode mudar e deixar acontecer aquilo que está, enfim, que é inevitável. Então, Ah, isso aí, Tiagão, isso aí, ó, isso é perfeito. algo que eu tento implementar sempre na minha vida, né? Tipo, e essa é uma pergunta que eu quero fazer para você também. A mim, o meu legado, né, tipo, é olhar, tipo, sei lá, quando eu for morrer, eu não sei quando eu vou morrer, mas se for idoso com 80, 90 anos, é, olhar para trás e ver que eu fiz o melhor que eu podia da vida. E queria saber de você. E eu te admiro muito em relação a isso também, porque você é ator, já é professor de jiu-jitsu, você faz diversas coisas. E acho esse dinamismo fundamental para o ser humano no mundo que a gente está vivendo, um mundo que muda cada vez de forma mais rápida. Então, cada vez vai ser mais difícil uma pessoa só ter uma profissão ao longo da sua vida. A tendência é que a pessoa tenha. Isso segundo o Yuval Harari, né? Não sou eu que estou dizendo isso. O Yuval Harari, autor de Sapiens e outros best-sellers, ele fala isso, que provavelmente a gente terá entre 3 até mais profissões ao longo da vida. E essa adaptabilidade é algo realmente importante para o ser humano no mundo que a gente vive. E essa questão do legado, né? De você, apesar de ter feito várias coisas, você querer deixar sua marca para o mundo, né? Deixar sua contribuição para o mundo. Como é que você acha, sei lá, daqui a 80, com 90 anos, você vai falar, pô, eu, Cláudio, achei que contribuí dessa forma para a humanidade. O que você acha que. Qual será o seu legado? Cara, mas, pô, excelente pergunta, hein, Thiago? Pô, muito maneira. Ó, eu vou dividir um pouquinho a resposta, tá? Uma, eu vejo cada vez mais depois que meu filho nasceu, né, que minha vida é totalmente assim, tudo que eu faço hoje, o surf que eu ainda pratico, o jiu-jitsu, a yoga, tudo realmente que eu faço é para o meu filho. É lógico que ainda é para o meu prazer, ainda é para o meu lazer, mas eu vejo que um pouquinho do meu legado é isso, deixar todas as coisas boas que eu tive contato e que eu conheço para o meu filho, a educação que eu tive dos meus pais. Eu né, estou educando meu filho como meu pai me educou, só tirando as porradas, né? Mas eu estou fazendo muito, meu irmão, pro moleque, meu irmão, não, pai, não, sabe, né? Sem bater, né? Mas o meu pai me batia tranquilo também, não, graças a Deus não era nenhuma coisa Uhum. tal. E o meu legado, cara, que eu estou pensando aqui agora, tá? O meu legado, eu acho que vai ser assim, pô, esse cara aí, esse Cláudio aí, né, foi um ator e, pô, sempre tentou fazer o bem, sempre tentou ajudar as pessoas, sempre foi ligado em ecologia, né, na medida do possível, assim, aquela ecologia próxima, né, de reciclar lixo e tal, né, o cara que é possível você ser atencioso, você ser aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo, né, às vezes as pessoas chegam comigo, caramba, cara, como você é humilde, como é que você é gente boa, eu chego, pô, meu irmão, isso aqui é o meu normal, cara, não tô fazendo nada demais não, entendeu? Você acha que eu sou gente boa, né? Mas isso quando eu estava em evidência, as pessoas me abordavam muito com isso. Caramba, pô, até um diretor que é meu amigo, né, quando a gente começou a fazer a primeira novela lá em 2000, né, não, a novela foi em 2000, em 99 a gente começou a se encontrar assim, em reuniões e tal, de leitura de texto. Ele falou, cara, pô, tem um monte de gente boa, achava que você era mal marrento. Aí eu falei, pô, cara, eu nunca nem te vi. Aí ele falou, não, que aí ele contou que uma vez eu fui numa peça de teatro no Rio, eu estava bem em evidência, era na Malhação, e aí atrapalhou até um pouquinho assim o início da peça ali, porque né, o público também era adolescente, me viu chegando e tal. Aí, pô, pensava que você era mó arrogante, isso aqui é metido, né? Mas aí, e depois ele né, veio falar, não, cara, pô, tem um monte de gente boa e tal. E, e assim, eu sempre converso com todo mundo, né? Independente do cargo, da,
do cargo, aonde que ela está na sociedade e tal, sempre conversa assim, como se fosse uma pessoa igual a mim. Quer dizer, assim, todo mundo, né, somos todos iguais, né? Mas a pessoa, pô, cara, você é muito humilde e tal, obrigado por você conversar comigo. Né? Eu falo, eu vejo assim que eu realmente não estou fazendo nada demais, né? O meu normal. Então, o meu legado, eu acho que é por aí. Eu acho que tentar deixar isso, que apesar da pessoa ter tido sucesso em fases da vida, né, que ela tem que ser humilde, principalmente naquela época, e também agora, né, que eu não estou tão em evidência e tal, também sou uma pessoa normal, né, porque eu vejo que alguns atores, alguns artistas têm muito problema nisso, porque quando estão em evidência ficam naquela loucura máxima de se achar o melhor do mundo, e quando acaba isso entra naquela depressão, né, fica né, no famoso 880, né? Então o legado, né, que eu vou tentar deixar isso, que dá para ser normal você passando por diversas situações na vida, né, de sucesso e de não estar tão em evidência, é possível você conseguir ser normal e assim reafirmando aqui, né, eu tenho certeza absoluta, né, que eu sou uma pessoa abençoada, privilegiada, né, principalmente, né, por causa dos meus fãs. Grande parte dessa minha, vamos dizer assim, dessa minha vida mansa, assim, de poder aproveitar a vida e dar essa educação legal para o meu filho, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma, por causa dos meus fãs, assim, que apoiam minha carreira Desde caramba, Malhação, né? Desde desde Paquito, na verdade. 89, desde 89, desde né? Então tem a galera que me curte, acompanha meu trabalho, então todo o carinho, né, toda a energia que eles têm comigo aí ao longo dos anos, isso aí chega para mim, né? Então eu tenho esse trunfo aí, né? Essa energia boa aí dessa galera toda aí, sempre torcendo por mim, então fica tudo mais fácil. E você me lembra um pouco o Keanu Reeves, né? Que é um cara, porra, também incrível, né? Nesse sentido, é um cara comum, o cara pega metrô, o cara anda de moto, assim, tipo, fala com todo mundo. Acho que parece ser uma pessoa muito bacana também, né? Que é a pessoa que não deixa Exato. se deslumbrar pelo Isso, Thiago. sucesso, sabe? Esse deslumbramento e de você achar que é uma pessoa melhor que a outra. E a gente sabe que, né, no meio artístico que a gente já viveu durante muitos anos, vive ainda, as pessoas são pessoas, né? Às vezes a gente vê muitas aparências, casais que assim, as pessoas acham os casais perfeitos, a gente sabe que não é nada disso. Exato. E tem muito marketing envolvido, muita estratégia ali para, enfim, criar máscaras e rótulos e ser uma pessoa, né, ser você mesmo é uma coisa simples e que muitas vezes falta, né, para uma pessoa que começa a lidar com a fama de uma forma muito rápida, ela não consegue assimilar isso e consegue e muitas vezes acaba achando que é, enfim, ela é uma pessoa superior, digamos assim, uma pessoa mais Exato. importante do que as outras. Exato. Vou até dar um exemplo aqui recente, não tão recente, né, mas assim também não é tão antigo, da Juliette. Não que ela tenha esse deslumbramento, não é isso, mas que logo que ela ganhou o Big Brother, ela se sentiu mais ansiosa, muito mais ansiosa por conta dessa pressão, porque as pessoas começaram a idealizar ela como uma pessoa perfeita, que obviamente ela não é. Então, essa pressão, entre aspas, do público e dela ter vencido o Big Brother, ter estado em tanta evidência, fez com que ela se sentisse mentalmente esgotada e foi buscar ajuda e se sentiu muito mais ansiosa do que o normal. Então, perceber isso, né? Que apesar de onde você está, do meio que você vive, se você é famoso ou não, você pode ser você mesmo e eu acho que isso só potencializa de certa forma, né? Muitas vezes. Quando você. É que nem dinheiro. O dinheiro em si ele não é ruim. Mas a forma que você usa vem muito da sua maneira de ser, né? Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. E a fama é a mesma coisa. Você pode usar a sua fama para promover causas legais, coisas bacanas, sustentabilidade, enfim, qualquer coisa que agregue valor para a sociedade como um todo, mas você pode também fazer coisas horríveis, né? Com essa sua fama, com essa evidência que você tem. Então, Exato. acho que é mais ou menos que por aí. E bacana você ter falado sobre esse legado, né? De você mostrar que você pode ser uma pessoa normal, apesar de você ter fama e ter estado em evidência. E outra coisa também que é muito perceptível, né, ao longo desses vários anos que eu te conheço, é que
as pessoas, nesse meio também que a gente está muito acostumado, no meio artístico, é que o interesse das pessoas muitas vezes é proporcional ao que você pode oferecer a elas. Então, Exato. cara, as amizades, assim, quando são verdadeiras, é independente se você tá em evidência ou não, se tá fazendo muito sucesso ou não, a gente sempre vai ser amigo, independente de qualquer circunstância. Acho que isso é muito bacana, né? É sair dessa superficialidade, desse egoísmo, né? De você. Até uma forma interesseira também de você só se aproximar das pessoas quando te convém. Então, acho que esse esse também é um legado que você vai deixar, que você não é uma pessoa que, assim, que age, pra mim, né, você não é uma pessoa que age dessa forma também. Você é muito verdadeiro nesse sentido. Obrigadão aí pela sua participação e Imagino. E não, e aqui só para finalizar, né? Eu também agora já vou deixar até aqui registrado, que aí já fica assim, oficial, né? Que para o próximo personagem eu vou tentar usar alguma coisa, né, da hipnose aí, ver se, né, vou fazer algum trabalho com você em cima disso e ver se eu consigo colocar também como mais uma ferramenta aí para a criação de personagens ou para ajudar ali na hora da cena e também para a vida, né, nessa questão aí da ansiedade, né? É importante, né, aproveitar já que eu, já, justamente assim, pô, só pô, você, né, fera da hipnose, né? Então é só assim acesso fácil a essa informação, né? Então não vou perder essa oportunidade de aproveitar também, mas quem sabe não vira a ferramenta principal aí para o trabalho e para a vida, né? tá, com certeza, a hora que você quiser, eu só combinar que a gente faz esse intercâmbio aí de você também me ajudar como você atua, eu ter mais conhecimento em relação a isso, as suas ferramentas e com certeza a hipnose é algo realmente muito eficaz porque não é algo que eu simplesmente observei no set ao longo de mais de 10 anos trabalhando com atores e atrizes, é algo que neurologicamente falando, a gente entendendo a neurociência, a gente consegue perceber que certas áreas do cérebro, como eu mencionei anteriormente, o Dr. Stephen Brown já observou isso, como funciona o cérebro do ator durante a atuação, só que a gente ainda não tinha visto o cérebro do ator em hipnose atuando. Então, tipo, é algo que realmente é algo muito novo e já tive alguns dados bem interessantes em relação a isso, como isso funciona. Eu estou fazendo um trabalho com o Cerrado nessa novela que ele está fazendo agora, da novela das sete, e ele gostou bastante, assim, as pessoas que participaram gostaram bastante, e é simplesmente uma ferramenta que todo mundo tem, né? Só para falar assim rapidamente o que é hipnose. Hipnose é um estado natural que a gente pode entrar em algumas vezes ao longo do dia. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, você que é ator, você está assistindo um filme e você começa a assistir dentro, na sua casa ou mesmo na sala de cinema, e você começa a se emocionar, chora e você fica com raiva do Isso, cara lá, do vilão. Cara, você sabe que aquilo é mentira, a história é ficção pura. O ator está representando, mas você se emociona a tal ponto que aquilo passa a ser verdade para você. Então isso, você isso. reage como se estivesse acontecendo. Isso é hipnose. É um estado de atenção focada e em que, a partir daquele momento, você fica mais suscetível a responder algumas sugestões. Por isso que essas pessoas que fazem hipnose de palco, elas utilizam esse estado de atenção para fazer com que fenômenos incríveis aconteçam. Só que o que ninguém fala é que isso varia de pessoa para pessoa. Então vamos dizer que num show de hipnose que tenha, sei lá, 50 pessoas. De 10 a 15% é extremamente hipnotizável, isso é estatística. 15% das pessoas são extremamente hipnotizáveis. 2 terços são medianos e 1 terço é pouco hipnotizável. Então, inclusive, existem escalas para você perceber em qual nível a pessoa se enquadra. E aí, num show de hipnose que você não tem como fazer essas escalas, né? Porque é algo que você tem que fazer algumas perguntas, envolve pelo menos uns 15, 20 minutos para você fazer de uma forma bem feita. O que as pessoas fazem? Eles dão sugestões que são simples, que a maioria das pessoas vão responder, tipo de mãos coladas. Você vai lá, fica lá com as mãos coladas. É uma sugestão muito fácil de responder. E as pessoas que colam, opa, esse cara já é uma pessoa boa, vamos levar para o palco. E eles vão fazendo com que os fenômenos mais incríveis aconteçam, tipo esquecer o próprio nome, esquecer um número, ter alucinação, a pessoa pode ter alucinação, só que isso é filtrado dentro da plateia. Entendi. Esse estado de atenção concentrado você pode utilizar para construir o seu personagem. Por exemplo, o trabalho que eu estou fazendo com o Marcelo, eu ajudei ele a desenvolver esse dublê, que é o Moa, né, o Moacir,
de uma forma muito mais rica, porque uma coisa é o Marcelo, através da imaginação dele, desenvolver esse personagem de como ele acha que seria. Outra coisa é eu colocar ele no estado hipnótico e ele realmente sentir como é ser aquele personagem, porque você realmente sente. Você vivencia aquilo que você que está sendo sugestionado. Então, eu perguntei para ele, como é seu pai, como é sua mãe, o quão importante o seu filho para você, e gravei isso. Aí, tá tudo gravado. E, cara, assim, você percebe que uma boa parte dos atores, né, e muitos atores são bem hipnotizáveis, muito mais do que esse 15% da população de forma geral, você realmente vive aquilo de uma forma muito profunda. Então, quando você sai do estado hipnótico, não é só uma imaginação que você teve, mas uma experiência que você teve. Então, isso se torna algo muito mais forte, muito mais rico, para quando você for atuar, você já entender o que aquele personagem está vivendo e conseguir colocar aquilo para o seu público ver e realmente você ter uma performance crível, né? Uma performance com credibilidade. Então, essa foi uma das minhas áreas de pesquisa, na construção do personagem, de você ficar menos ansioso em testes, porque a hipnose também pode proporcionar isso. Você se visualizar, por exemplo, fazendo um teste de elenco. Cara, obviamente, qualquer pessoa que vai submeter a um teste, ela vai ter uma ansiedade aumentada, Total. inerente ao ser humano. Só que você pode fazer esse teste de uma forma calma e tranquila, porque você já se visualiza fazendo isso. Então, quando você já passa por aquela situação outras vezes e de forma calma e tranquila, quando você vai fazer aquilo de fato, você também consegue fazer aquilo de forma mais calma e tranquila. E é assim que a hipnose, inclusive, é trabalhada na psicoterapia, né, na hipnoterapia, para combater fobias. A pessoa que tem medo de alguma coisa, ela vai se expondo àquele medo de uma forma calma e tranquila, até chegar um momento em que aquele medo, aquele estímulo aversivo não incomoda mais. Não é um milagre, né? Tipo, vou inserir uma ideia na sua mente e aí agora você não tem mais medo. Não, não é assim. Você faz com que o seu cérebro tenha uma flexibilidade cognitiva através da hipnose. E a pessoa consegue enxergar aquele fato de uma outra maneira. E aí, por conta disso, a pessoa consegue enfrentar esses desafios de uma forma mais calma e tranquila. Então, só porque você tocou nesse ponto, né? Senão fica uma coisa meio tipo, hipnose para atuação, não sei nem o que é hipnose, então tem que dar tipo Isso, ótimo. Não, foi ótimo que eu já consigo usar isso aí já foi uma a pessoa consegue entender pelo menos o que se trata para depois imaginar, então poderia ser usado assim para atuação. E aí, o Marcelo participou, a Débora Seco, enfim, algumas pessoas bem legais assim participaram e tem tido um resultado muito legal. E é um dos meus objetivos de pesquisa como, né, especialista em neurociências, continuar estudando essa área e como isso pode ajudar, inclusive, no comportamento dos atores e das atrizes depois de saírem do personagem, porque um efeito colateral que é curioso, que eu observei, é que muitas vezes quando você vivenciava uma cena e aí essa é a diferença da imaginação e de você estar em hipnose, porque quando você está na hipnose, nesse estado de atenção focada, é diferente da maneira que o seu cérebro está funcionando de quando você está imaginando. Imaginando é uma coisa e no estado hipnótico é outra. Você realmente sente aquilo. Por isso que, isso acontece muito em hipnose de palco, né? O cara vai dar a sugestão, quando eu estalar meu dedo, você vai sentir um beliscão, porra, na sua bunda. Isso acontece, a pessoa sente, tipo, um belisco, porque ele condicionou o cérebro a experimentar aquele condicionamento que ele já viveu, aquele estímulo que ele já viveu, e aquilo vai ser realmente replicado. Então é diferente de só imaginar, né? Você sente. E quando você faz alguma cena que você está em um ambiente calmo, tranquilo ou com pessoas agradáveis, você tem efeitos colaterais benéficos no sentido de redução de ansiedade, inclusive redução de dor. Isso é uma coisa que eu percebi fazendo isso. As pessoas começavam comigo e eu perguntava, e aí, como é que você está sentindo agora? Pô, curioso, porque eu estava com uma dor no pescoço e aquela dor sumiu. E eu estava mais ansioso né, antes de fazer isso, porque eu estava pensando em várias coisas e agora eu estou tranquilão. É como se, enfim, se eu tivesse tomado um ansiolítico. Então existem esses efeitos colaterais benéficos também que são relatados dependendo da cena que você está vivenciando naquele momento, do personagem que você está vivendo. Então são coisas assim, interessantes. Eu até tenho colocado isso para fora em divulgação em sociedades de hipnose do mundo, de neurociência, e aí as pessoas, né, os especialistas têm falado que isso é muito interessante, porque até hoje ainda não tinham feito essa analogia de como a hipnose poderia ser utilizada como uma ferramenta para atuação. Então agora estou mais ansioso, vou até correr atrás de um personagem para atacar logo essa nova técnica aí de hipnose na atuação, não vejo a hora. E vai ser, como você falou, é uma ferramenta, né? Tipo, não é tipo, agora
é a É, salvação, não, tipo, a é mais, meditação vai salvar minha vida, não, a hipnose não, é uma ferramenta, mas o desenvolvimento vem total pela pessoa, né? Que nem, sei lá, eu tenho uma. Tem que correr. Poxa, eu posso correr descalço, posso correr com o melhor tênis de corrida. Aí a hipnose é como se fosse um tênis muito bom que vai te ajudar a alcançar mais rápido aquilo que você precisa. Mas se você não correr, meu amigo, o tênis não vai correr sozinho. exatamente, isso é Então, perfeito. é isso, você tem que se desenvolver, né? É só uma ferramenta e eu fico até chateado com as pessoas que colocam a hipnose como essa coisa miraculosa. Não, porque quando você faz em uma sessão você se livra de todos os seus problemas. E não é bem assim, né? Não é assim que acontece. Todo um Enfim, processo. tudo é um processo. Em alguns casos, realmente você pode ter um resultado muito rápido, mas você não pode falar que isso vai acontecer para todo mundo, porque cada ser humano é cada um, né? Tipo, é individual. A pessoa não pode prometer o resultado que você vai ter não vai ser o mesmo que o Marcelo vai ter, o que a Débora vai ter. Então, não, equivocado e errado e beira até um charlatanismo quando você promete um resultado sem que você conheça a pessoa. Então, nem remédio tem efeito, né, igual para todo mundo. Tem pessoas que têm efeito colateral Exato. nem podem tomar remédio. Enfim, não vai ser tipo um instrumento, digamos assim, psicológico, uma maneira de utilizar a sua mente que vai fazer com que você também Seja tenha, igual para seja todo igual para mundo. todo mundo. Pô, É. Claudio, brigadão aí pela sua Imagina, participação. Já passamos da 1 hora que a gente tinha combinado. ó, isso é bom sinal. A gente tem sentido. E, pô, me chama aí pra fazer as trilhas, você falou aí das trilhas e vamos nessa, vamos Perfeito. aproveitar. Vou te perturbar aí, tá? Já está convidado e assim que eu ver que vai rolar uma outra trilha aqui, eu já te chamo, Beleza. tá? Brigadão aí. Então, tudo de bom aí, obrigado, forte abraço, valeu. Eu que agradeço, valeu.